Noite, uma alegria reencontrá-los. Muito obrigado aos nossos irmãos da orquestra, Gessé, Gilcineia. Os nossos irmãos do coral também, que nos conduziram tão bem. Convido vocês para abrirem suas Bíblias no livro de Êxodo, segundo livro da Bíblia. Nós começamos a olhar para o capítulo 19. Nós vimos que Deus trouxe o seu povo para adorá-lo no seu santo monte. E é muito bom estar aqui hoje, não é? É muito bom adorar ao Senhor. É algo extraordinário, não é? Poder adorar o Senhor. E o que Deus fez com o seu povo, conduzindo-os para o Monte Sinai, o Senhor fez para dá-los o privilégio da adoração. Mas não foi só para eles, foi para nós também. Mas o que os israelitas viram no Monte Sinai, eles viram que Deus, Ele é um Deus muito exaltado, muito exaltado. Ele é um Deus terrível, Ele é um Deus tão santo, que os pecadores que se aproximam dele, eles morrem. Eles não podem se aproximar dele, de tão santo que ele é. Mas esse Deus, ele decidiu se aproximar de pecadores. Por isso ele marcou aquele encontro com o seu povo no Monte Sinai. Por isso ele os conduziu ali, sobre as asas da águia, como o texto diz, poeticamente, de maneira tão bela. O Senhor libertou o seu povo para que eles pudessem adorá-lo, para que eles pudessem conhecê-lo. E a experiência que eles tiveram ali no Sinai, de adoração, foi uma experiência extraordinária. E a experiência, meus irmãos e amigos, que os israelitas viveram no Monte Sinai, pelo jeito, no atual Egito, né? No sul da península do Sinai, o que eles viveram ali foi assim algo muito difícil de contar com as palavras, não é? Muito difícil. Ali, uma multidão ouviu a Deus. Deus se apresentou diante de uma multidão. E uma multidão viu as manifestações claras e ouviu as manifestações do poder de Deus. E eles ouviram a voz de Deus. E foi algo tão terrível que eles pediram um mediador. Eles disseram na sequência, nós não vamos ler hoje, mas na sequência, no capítulo 20, eles vão dizer: olha, Moisés, nós não podemos ouvir a Deus. Ouça você a Deus e transmita para nós o que Ele falar com você. Porque eles precisavam de um mediador. E vocês já sabem, a maioria já sabe, que Deus estava ali ensinando a necessidade que nós temos de um mediador. Moisés foi um mediador provisório. Moisés, a pessoa de Moisés, na função que ele exerceu, ele foi um mediador para o povo de Israel.
E, meus irmãos, a importância de Moisés é muito grande. É muito grande. No texto que vamos ler agora, Deus vai dizer para Moisés que ele vai se manifestar e o povo veria Deus conversando com Moisés e dessa maneira Deus daria credibilidade ao ministério de Moisés. Deus falou que faria isso e ele fez isso. Ele deu muita autoridade para Moisés e Deus conversou muito com Moisés. Deus se revelou muitas vezes a Moisés. Nós temos, o Pentateuco vem das mãos de Moisés, né? Os primeiros 5 livros da Bíblia. Moisés esteve ali nesse encontro, não é? Ele esteve ali. Mas Moisés, então, ele é um mediador, mas Deus providenciou um mediador definitivo. Por isso nós podemos estar aqui hoje. Nós só estamos aqui hoje por causa de Jesus. Porque Deus não mudou. Nós vamos terminar lendo Hebreus 12. E o autor de Hebreus, ele diz que Deus não mudou. Ele diz, olha, o Deus de hoje, o Deus que nós adoramos agora, que eles adoraram no século I, que nós adoramos no século XXI, e que os israelitas se encontraram com Ele 3.500 anos atrás, é o mesmo Deus. Nós só podemos encontrá-lo hoje, nessa noite, porque nós temos um mediador, que o próprio Deus providenciou. Jesus, o Filho de Deus. Tudo isso porque Deus, apesar de ser tão exaltado, tão grandioso, tão santo, tão elevado, Ele quer se encontrar com pecadores. Ele quer se fazer próximo de pecadores. Deus quer fazer isso. Deus decidiu se comunicar com pecadores. Uma das aplicações que vamos ver hoje é que nós não saberíamos, nós não chegaríamos a Deus em hipótese nenhuma. Nós não o alcançaríamos. Nós não saberíamos nada dele se ele não decidisse se revelar a nós. Porque ele está muito elevado. Ele é muito exaltado. Mas ele decidiu se aproximar. Ele decidiu falar. Deus decidiu falar. O texto de hoje fala desse privilégio que nós recebemos. Deus decidiu falar e hoje nós podemos ouvi-lo. Porque Deus falou. Mas os israelitas ouviram em primeira mão. E nós vamos ler aqui o que eles ouviram. Eles viram e ouviram em primeira mão. E eles foram testemunhas oculares. Assim como Lucas escreve o seu evangelho buscando testemunhas oculares. O texto que nós lemos aqui vem das mãos de Moisés, não é? Como uma testemunha ocular. Mas Moisés estava acompanhado de centenas de milhares de testemunhas oculares. E o que eles vivenciam aqui, e é relatado em Êxodo 19, ele vai repetir em Deuteronômio, 38 anos depois, 40 anos praticamente depois. E aí lá, vários não eram mais testemunhas oculares, né? Eles eram, alguns que estavam lá em Deuteronômio, eram ainda jovens aqui, mas também viram, ainda jovens. E ele vai repetir para eles o que eles viram, né? E é muito interessante ler, porque ele fala, olha, essa experiência nós vivemos, não é? Os israelitas se encontram com o Senhor no Monte Sinai. Se você for ao Egito hoje, como alguns irmãos aqui da igreja já foram, segundo os guias turísticos ali, não é? Eles vão te levar para um monte e vão dizer, olha, esse aqui é o monte que Moisés subiu. E é uma região sagrada para 3 religiões, né? Para o judaísmo, para o cristianismo e para o islamismo. Então, é muita gente que considera essa região sagrada. Mas um bom atlas, que aliás tem aqui na igreja, né? Tem alguns, e tem um aqui especialmente assim, muito bom. Tem um mapa aqui. O nosso projetor, esse aqui não é o definitivo, né? O definitivo está em conserto. O mapa está meio
escondidinho aí, mas tem 3 regiões, olha só, vai passando aí, Samuel, ó. Fiz uma marcação, né? Esse atlas, ele diz que hoje em dia, esse monte sagrado, ele é palco assim, de luta, né? Para definir qual é o monte que Moisés subiu, afinal de contas, e que os israelitas viram Deus se manifestar. Então, alguns dizem que ele pode estar por aqui, ó, alguma região ali da Arábia Saudita ou no sul da Jordânia. Outros apontam lá para cima, para o norte da península do Sinai, mas parece que o lugar mais provável de fato é esse aqui embaixo, esse círculo ali, mais ou menos, né? Em algum lugar daquelas regiões ali montanhosas de granito, né, no sul do Sinai, que é onde os turistas, não é, vão, a maioria dos turistas, não é, vão. E aí nesse atlas diz assim: a tradicional hipótese sul do Sinai, que inclui 4 montes prováveis, né? Porque aí tem briga lá, e pelo menos 4 montes, né? Essa hipótese é a mais provável. Parece que aqui tem o máximo em seu favor, e ele diz assim, e nada decisivo contra ela, não é? Ele é um estudioso muito competente, não é? Que fez esse atlas. Então parece que ali, em algum lugar, aliás tem uma imagem aqui, pode passar aí, Samuel? Essa imagem, ih, não apareceu a imagem? Eu não estou mentindo, a imagem está aí, tá? Só que ela não apareceu aqui no projetor, vocês vão ter que acreditar em mim, pela fé. Mas ela está aí. É uma foto tirada lá no sul do Sinai, não é? Nessa região rochosa. Que provavelmente, né, é o lugar onde aconteceu o que vamos ler agora aqui. Em Êxodo, no capítulo 19, a partir do versículo 7. A palavra de Deus diz assim: Moisés voltou, convocou as autoridades do povo e lhes expôs tudo o que o Senhor havia lhe mandado falar. O povo todo respondeu unânime: faremos tudo o que o Senhor ordenou. E Moisés levou ao Senhor a resposta do povo. Disse o Senhor a Moisés: virei a você numa densa nuvem, a fim de que o povo, ouvindo-me falar-lhe, passe a confiar sempre em você. Então Moisés relatou ao Senhor o que o povo lhe dissera. E o Senhor disse a Moisés: vá ao povo e consagre-o hoje e amanhã. Eles deverão lavar as suas vestes e estar prontos no 3º dia, porque nesse dia o Senhor descerá sobre o monte Sinai, à vista de todo o povo. Estabeleça limites em torno do monte e diga ao povo: tenham o cuidado de não subir ao monte e de não tocar na sua base. Quem tocar no monte certamente será morto, será apedrejado ou morto a flechadas. Ninguém deverá tocá-lo com a mão, seja homem, seja animal, não viverá. Somente quando a corneta soar um toque longo, eles poderão subir ao monte. Tendo Moisés descido do monte, consagrou o povo, e eles lavaram as suas vestes. Disse ele então ao povo: preparem-se para o 3º dia, e até lá não se acheguem à mulher. Ao amanhecer do 3º dia houve trovões e raios. Uma densa nuvem cobriu o monte, e uma trombeta ressoou fortemente. Todos no acampamento tremeram de medo. Moisés levou o povo para fora do acampamento para encontrar-se com Deus, e eles ficaram ao pé do monte. O monte Sinai estava coberto de fumaça, pois o Senhor tinha descido sobre ele em chamas de fogo. Dele subia fumaça como de uma fornalha. Todo o monte tremia violentamente, e o som da trombeta era cada vez mais forte. Então Moisés falou, e a voz de Deus lhe respondeu. O Senhor desceu ao topo do monte Sinai e chamou Moisés para o alto do monte. Moisés subiu e o Senhor lhe disse: desça e alerte o povo que não ultrapasse os limites para ver o Senhor, e muitos deles pereçam. Mesmo os sacerdotes que se aproximarem do Senhor devem consagrar-se, senão o Senhor os fulminará. Moisés disse ao Senhor: o povo não pode subir ao monte Sinai, pois tu mesmo nos avisaste. Estabeleça um limite em torno do monte e declare-o santo. O Senhor respondeu: desça e depois torne a subir, acompanhado de Arão. Quanto aos sacerdotes e ao povo, não devem ultrapassar o limite para subir ao Senhor, senão o Senhor os fulminará. Então Moisés desceu e avisou o povo. Vamos orar mais uma vez. Senhor,
nós estamos diante de um acontecimento tão extraordinário. Abençoa-nos, ó Deus, aqui, para que vislumbremos, ó Deus, um pouco do Senhor. E como consequência, ó Deus, enxerguemos com mais clareza a nossa indignidade. E corramos, ó Deus, juntos para Cristo, contando com Ele, dependendo dEle, clamando a Ele e vivendo por meio dEle. É a nossa oração em nome dEle. Amém. O Senhor havia feito um chamado para a nação de Israel. Não li agora, porque nós lemos na semana passada. O Senhor chamou o povo para um pacto, para uma aliança. Então a chegada aqui nesse monte não é algo simples, não é? É algo muito importante no livro. Israel passará aqui 11 meses e 20 dias, ouvindo ao Senhor. Essas instruções eles ficam aqui até Números 10. 38 anos de caminhada no deserto, ocupam poucos capítulos da Bíblia. Mas esses 11 meses e 20 dias ocupam alguns livros inteiros das Escrituras. E aí, só pela proporção, já dá para a gente entender que esse tempo aqui foi muito importante. Esse encontro foi muito importante. Deus chamou o povo para uma aliança, para um relacionamento formal e íntimo. Alguém diz que aqui tem um casamento representado. É assim o casamento. É um compromisso assumido formalmente, que envolve muita intimidade, que envolve fidelidade. Existem os termos da aliança do casamento, não existem? Existem os termos. Não existe casamento sem aliança, sem compromisso. Não existe casamento sem exclusividade, sem fidelidade. Não, o casamento, ele está envolvido no casamento tudo isso. Aí aqui está acontecendo uma espécie de cerimônia de casamento. A Deus, Ele falou com ternura ao seu povo, afirmando que os levou até ali, mostrando que o propósito da salvação era a comunhão com Ele. Dentre todas as nações, Deus havia escolhido Israel para ser o seu tesouro, para ser a sua joia principal. Essa foi a palavra de Deus para eles. Mas o Senhor havia dito que eles precisariam obedecê-lo. Moisés deu o recado de Deus para os anciãos e para o povo. E no versículo 8, nós vemos que essa aliança ela é confirmada. O povo se compromete à obediência com entusiasmo. Eles falam com entusiasmo: nós obedeceremos. Faremos tudo o que o Senhor ordenou. É claro, nós sabemos da continuação da história. E nós sabemos que esse compromisso de obediência, ele é raso e prematuro. Nós sabemos. A continuação da história demonstra isso. Mas o que eles fizeram ali, de fato, foi jurar que guardariam a aliança com o Senhor. Deus havia estendido a sua mão amorosa e eles queriam retribuir esse gesto do Senhor. Depois disso, Moisés sobe o monte mais uma vez. Então, quando ele chegou ali, quando eles chegaram naquele vale, ele já subiu o monte, Deus falou com ele, vimos semana passada. Agora ele sobe mais uma vez para dar a resposta do povo a Deus e ouvir a Deus. Ele trouxe o recado de Deus para o povo, ouviu a resposta do povo, agora ele vai mais uma vez a Deus para dar a resposta do povo e para ouvir a Deus. O que está acontecendo aqui é uma comunicação de duas vias. Deus fala, o povo fala, não é? O povo devia ouvir o Senhor enquanto ele falasse com Moisés. Mas antes disso, o povo devia santificar-se.
E é isso que nós vemos dos versículos de 9 a 15. Nós vemos a preparação para o encontro. Deus se apresentaria diante do povo, mas eles deveriam se preparar para isso. Versículo 9, já destacamos, Deus decide dar credibilidade às palavras de Moisés como representante dele diante do povo. Para isso, ele queria que o povo de Israel presenciasse o diálogo dele com Moisés. É algo assim extraordinário que está acontecendo aqui. É algo extraordinário que vai acontecer, não é que Deus avisa que vai acontecer. Eles seriam testemunhas de Deus conversando com Moisés. Eles veriam e ouviriam isso. E isso daria grande credibilidade para Moisés. Deus iria visitar o seu povo. O versículo 11 diz isso: no terceiro dia o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o monte Sinai. Veja que para que Deus visite o seu povo, ele precisa descer. Deus não mora no monte Sinai. Os israelitas não entenderam que Deus mora no monte Sinai. Não, Deus visitaria o monte Sinai para visitar o seu povo que estava ali próximo do monte Sinai. Isso mostra a distância que Deus está de nós. Isso fala da transcendência de Deus. Deus é separado, Deus é diferente. Se Ele não decidisse descer e nos visitar, jamais seríamos capazes de vê-lo ou falar com Ele. Nós não seríamos capazes de fazermos isso. Nós não conseguiríamos fazer isso. Nós não conseguiríamos prestar esse culto a Deus, se Deus não descesse. Meus irmãos, Jesus desceu. Jesus desceu da glória para estar aqui entre nós. Deus esteve aqui. E porque Deus desceu, nós podemos adorá-lo, nós temos acesso a Ele. Mas foi necessário que Ele descesse. Foi necessário que Ele viesse até nós. De fato, Deus deseja descer. E toda a história da redenção trata de um Deus que se inclina para salvar. Não é essa a história da redenção? É a história de um Deus que se inclina para salvar. Aquele encontro exigia preparação da parte do povo. Olhe para os versículos 10 e 11. Deus diz, olha, para Moisés, então Moisés levaria esse recado para o povo. O povo deveria se lavar, preparando-se para o encontro com o Senhor. Eles teriam uma audiência com o rei, e isso requeria preparação. Eles tinham 3 dias para se preparar. O Senhor marcou o dia que viria, e aqueles dias que antecediam a sua vinda, seriam dias de preparação. Olhe como Deus é didático, não é? Os dias que antecedem a vinda são dias de preparação. Nós vivemos dias que antecedem a segunda vinda. Esses são dias de preparação. Deus é muito didático. A história de Israel no Êxodo é uma ilustração da nossa história hoje. É uma ilustração da história da redenção. Então, como sinal de santificação, eles deveriam lavar as suas roupas. Israel não poderia se aproximar da sua sagrada montanha, da montanha de Deus. Versículos 12 e 13. Aquele local deveria ser considerado sagrado, com limites definidos. Olha só, André. Com limites definidos. Deus diz para Moisés, estabeleça limites em torno do monte. E alerte o povo, não toquem na montanha. Quando Deus desceu sobre a montanha, a própria montanha se tornou santa por causa da sua presença. E aí você vai dizer, mas aquela montanha era especial? Não! Deus fez daquela montanha especial enquanto esteve ali. Quem violasse a regra deveria ser morto por flecha ou pedra, a flechada ou a pedrada. Eles não poderiam tocar na pessoa, e o povo deveria fazer isso.
Se alguma pessoa ou algum animal tocasse na montanha, os próprios israelitas deveriam matar aquela pessoa ou animal, sem tocá-lo. Deveriam fazer isso por meio de flechadas ou de pedradas. A cena é terrível. E você vai dizer, puxa, mas, Ackley, que coisa terrível é essa? Alguém disse que na presença de Deus nós somos atingidos pelo terror, mas aproximados pela sua admiração. Meus amigos e irmãos, Deus não é como nós. Olha o que o apóstolo Paulo escreveu para Timóteo, lá no capítulo 6. Ele é o bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que é imortal e habita em luz inacessível, a quem ninguém viu nem pode ver. A ele sejam honra e poder para sempre. Amém. O apóstolo Paulo, ele conhecia essa aparição de Deus. O apóstolo Paulo já havia tido um encontro com Jesus. O apóstolo Paulo, ele recebeu, por contemplar a Deus, esse temor e esse terror. E ele escreve sobre isso. Quando Deus aproximou os israelitas de si mesmo, eles estavam perto demais para se sentirem confortáveis, alguém disse. Deus os manteve longe da montanha para mantê-los em segurança. Isso é uma advertência para não sermos presunçosos demais em nossa adoração. Estamos na presença de um Deus santo e elevado. Devemos servi-lo com reverência e santo temor. Porque, queridos, nós adoramos ao mesmo Deus. Deus não mudou. É o mesmo Deus que nós adoramos. Moisés agora, no versículo 14, ele desce o monte mais uma vez para falar com o povo. Ele executa as ordens do Senhor na sequência, não é? Logo após descer do monte. Ele transmite as instruções do Senhor para o povo. Ele acrescenta uma nota sobre abstinência sexual como parte daquela preparação, antecedendo aquele encontro. Então até aqui nós vimos a preparação necessária antes do terceiro dia. A partir do versículo 16, nós veremos o que acontece no terceiro dia. Os israelitas ficaram na expectativa. Então você pode imaginar os israelitas esperando e olhando para aquela montanha e aguardando o que vai acontecer, porque Deus havia marcado um encontro com eles. E as advertências eram severas. E o que eles viram no terceiro dia foi uma das manifestações mais aterrorizantes do poder divino que alguém já vivenciou. O que eles viram não foi qualquer coisa. O que eles viram foi algo extraordinário. Na hora do encontro com Deus, o texto diz que houve trovões, raios, som de trombeta, uma densa nuvem tomou conta do local. Sabe qual foi a reação das pessoas? Olha aí o versículo 16. Todos no acampamento tremeram de medo. Eles tiveram medo. Todos tiveram medo. Imagine você ficar diante de um vulcão em erupção, pertinho, não é vendo pela TV ou pelo canal no YouTube, não é? Lá do outro lado do oceano, não, é você estar perto, do lado ali, ó. De um vulcão em erupção. Foi mais ou menos o que aconteceu ali, uma cena extraordinária, amedrontadora, mas a força estava sob controle. A força de um vulcão em erupção não está sob controle. Por isso que não dá para as pessoas ficarem perto de um vulcão em erupção. Elas precisam fugir, elas precisam correr, por causa daquela fumaça, não é, que é produzida, gases tóxicos e fogo, não é, bolas de fogo explodindo. O calor, não é, aquela mistura, não é, que sai do vulcão e sai muito rápida, não é? Quando acontece uma explosão, aquilo ali sai numa quentura extraordinária e mata as pessoas instantaneamente. O que aconteceu aqui não foi assim. Foi parecido com um vulcão em erupção, mas a força estava sob controle, porque os israelitas estavam ali próximos. Mas eles tiveram medo, muito medo,
Moisés os conduziu ao pé do monte. O arbusto que não se consumia, não é? Ao pegar fogo, lá no começo do livro, quando nós encontramos Deus falando com Moisés, agora deu lugar ao monte fumegante. Não é mais um arbusto, agora é um monte fumegante. O Senhor veio em chamas de fogo, o monte tremia violentamente, havia uma tempestade com um terremoto ao mesmo tempo. E você está imaginando a cena. Alguns acham que o monte era vulcânico, não é? Mas nós não precisamos pensar assim. Considerando que Deus é capaz de fazer isso em qualquer monte. Deus é capaz de produzir essas coisas em qualquer monte. Sem termos uma explicação científica para isso. Aliás, como eu já disse, se fosse um vulcão em erupção, teria que haver um milagre de qualquer forma, porque as pessoas que estavam ali não morreram. E as pessoas que ficam diante de um vulcão em erupção, elas morrem. Muitos já morreram assim. Então descartar o milagre numa cena como essa é uma tarefa impossível de se fazer. Não dá para descartar o milagre. Além de tudo, o versículo 19 diz que havia um som de trombeta que foi ficando cada vez mais alto. Imagine só toda essa cena completa, não é? Meus irmãos, essa descrição no mínimo produz temor. Eles estavam diante de um Deus transcendente com todo o seu poder maravilhoso. Por isso eles ficaram com medo. E veja bem, antes que você pense que Moisés não ficou com medo, olhe como o autor de Hebreus entrega Moisés. Hebreus 12, 21 diz assim: o espetáculo era tão terrível que Moisés disse: estou apavorado e trêmulo. Moisés ficou com medo. Moisés também ficou com medo, porque é claro que ele tinha que ficar com medo, ele estava diante de Deus. E ali naquele cenário, versículo 19, nos diz que aconteceu um diálogo extraordinário. Moisés falou com Deus, e Deus respondeu a Moisés diante da multidão. O povo escutou a voz do Senhor no monte Sinai, porque esse ato tinha um valor fundamental para a aliança. O que virá na sequência é a entrega dos 10 mandamentos. Aliás, Deus vai falar para eles da sua lei. Todas essas manifestações tinham o propósito de preparar o cenário para algo muito importante que aconteceria na sequência, que era a comunicação de Deus com Moisés. E a maior parte das coisas que Deus vai falar com Moisés não vai ser diante das pessoas, mas esses eventos aqui, eles servem como um credenciamento, uma confirmação. Deus está dando autoridade para Moisés diante do povo. O Senhor desceu para o alto monte. Versículo 20. E Moisés foi chamado a subir para lá mais uma vez. Então, se você olhar a narrativa, você fala assim: puxa, mas Moisés, olha só, ele se cansou mesmo, pode ter certeza. Ele sobe, desce, depois sobe de novo, desce de novo. E ele está com medo. Então, a primeira subida dele, no capítulo 19, versículo 3, depois a segunda, no 19, 8, aí ele desce no 14, depois a terceira subida no 19, 20, aí ele vai descer no 25, e aí se você olhar o capítulo 20, você vai ter uma outra subida lá no versículo 21, do capítulo 20, e depois no capítulo 24, e aí ele vai ficar 40 dias lá. Mas uma coisa que me deixou assim muito impactado essa semana olhando para esse texto, foi que na sequência dessa conversa de primeiro, né, Deus com o povo e depois Moisés com Deus, Moisés faz aquele pedido lindo que está lá no capítulo 33, em relação a saída deles dali, não é? E Moisés fala: Senhor, olha só, se o Senhor não vai conosco, não nos mande sair daqui, porque se é aqui que o Senhor vai ficar, eu quero ficar aqui. Mas se nós vamos sair daqui, o Senhor precisa ir conosco. Esse é o contexto dessa fala. O contexto começa aqui no capítulo 19, só que ele vai até o 32.
Porque aqui o povo tem esse vislumbre de Deus. Depois Moisés vai ficar com Deus 40 dias no monte. E aí eu não vou dar spoiler agora, mas tem uma história paralela. Enquanto Moisés está lá no monte, Deus está falando com ele, acontecem coisas com o povo embaixo, não é? Mas isso são as cenas dos próximos capítulos. Mas eu queria destacar essa fala de Moisés, foi muito impactante para mim ler essa fala, do capítulo 33, não é? Que está nesse contexto, de Deus se comunicando, de Deus se aproximando, de Deus instruindo. Ele diz: Senhor, eu quero isso, nós precisamos do Senhor, nós dependemos do Senhor. Versículo 21, voltando para o capítulo 19, Deus dá um aviso importante, não é? Deus diz: olha, ninguém deve se aproximar indevidamente. O que Deus está fazendo aqui? Ele está repetindo as advertências anteriores. Moisés recebe a ordem de descer mais uma vez e alertar o povo para que eles não ultrapassassem os limites estabelecidos, porque eles corriam risco de morte. Os limites serviam para preservar a vida deles. É uma boa ilustração dos limites que Deus coloca para nós. Os limites que Deus coloca para nós são para preservar a nossa vida, não são para limitar a nossa felicidade. Aquele encontro era perigoso. Quando Deus Santo se encontra com pecadores, isso é algo muito perigoso para os pecadores, porque o nosso Deus é fogo consumidor, é verdade. Embora os crentes do século 21, em grande parte, estejam pintando Deus como o Papai Noel, mas isso não é verdade. Essa caricatura de Deus não é bíblica, não é verdadeira, como um velhinho que aceita tudo. Não é verdade. Os sacerdotes, versículo 22, deveriam ser devidamente consagrados, e aqui, não é? Não são aqueles sacerdotes ainda, não, da família de Arão, não. Aqui talvez sejam homens jovens, com responsabilidades, com o culto, ou alguns anciãos, não sabemos certinho, não é? Mas ainda não são aqueles que virão na sequência. No versículo 23, talvez pelo cansaço, não sei, Moisés falou: Senhor, olha, esse aviso eu já falei para o povo, eles já estão sabendo disso, ele já havia subido 3 vezes, não é? E por isso ele tentou convencer o Senhor que não precisava descer para falar sobre aquelas coisas novamente. Mesmo assim o Senhor exigiu e disse: olha, desça mais uma vez e alerte-os, não é? Então o momento da entrega da lei, ele está sendo assim, cuidadosamente preparado por Deus. Isso aqui é a preparação para a entrega da lei. E aí Deus marca mais um encontro. Agora Moisés levaria Arão e os sacerdotes, né? O versículo 24 fala sobre isso. E o povo foi advertido para não ultrapassar o limite. Moisés desce mais uma vez para se dirigir ao povo, e aí termina o capítulo 19. Os terrores, Calvino disse assim sobre esse texto: os terrores do Monte Sinai nos instruem sobre Deus, sua lei e nosso pecado. Você enxerga isso nesse texto? Eu penso que ele estava certo. Eu também vi isso nesse texto, antes de ler essa frase dele. Esse texto nos instrui sobre Deus, sobre a sua lei e sobre o nosso pecado. A contemplação de Deus no Monte Sinai, 3.500 anos atrás, diante dos israelitas, nos ensina sobre Ele, sobre a palavra dEle e sobre o nosso pecado. Talvez uma aplicação aqui muito elementar, não é? Mas eu penso que necessária, é que Deus existe. Queridos, Deus existe, e é possível que tenha alguém aqui nessa noite que ainda não creia nisso. Apesar de ter vindo aqui nessa noite. Mas veja bem, esse texto diz para você que Deus existe. E se você pensava assim: puxa, mas eu não acredito em Deus porque eu nunca o vi. Veja bem,
As pessoas que estavam ali, aos pés daquele monte, viram o que a presença de Deus causou. E elas ouviram a voz de Deus. E você vai dizer, mas aquilo pode ser algo simulado. Veja bem, não é possível simular isso aqui. O que esse texto descreve, ninguém consegue simular nem hoje. Não consegue. É impressionante, com todo o avanço tecnológico, não é, do homem no século 21, a impotência que ele tem diante de um vulcão em erupção, a impotência que ele tem diante de um terremoto devastador, de uma tempestade extraordinária. Eu penso que isso é sempre muito humilhante, não é? E uma ponte muito bem construída, e às vezes lá no Japão, com uma tecnologia extraordinária, e aí vem uma tempestade extraordinária, um tsunami, e derruba a ponte. Que o homem leva tanto tempo para fazer, não é? E Deus derruba com alguns segundos, por meio de um tsunami, por meio de um terremoto, ou por meio de um vulcão. É muito humilhante isso. Sempre que eu vejo essas coisas, eu lembro disso. Como é humilhante. E as nossas obras, não é? Como seres humanos, elas ficam pequenas. Muito pequenas diante do que Deus faz em alguns segundos. Não precisa de muito tempo. Deus existe e Ele se manifestou de maneira visível. E quem se aproxima dEle precisa crer que Ele existe. Você crê que Deus existe? Você cultua considerando que Deus existe? Porque se você não considera que Deus existe, você não o cultua. Se você não considera que Deus existe, você ainda não é um salvo em Jesus Cristo. Você ainda está perdido em seus delitos e pecados. E veja bem, a notícia bíblica para você é terrível. Porque você está caminhando para se encontrar com o Deus que você acha que não existe, mas Ele existe. E você se encontrará com Ele. Você vai se encontrar com Ele. E eu estou falando isso não da minha parte, eu estou falando isso da parte dEle, porque Ele afirmou isso, que todos nós nos encontraremos com Ele. Por isso eu apelo a você, creia nele, porque de fato Ele existe. Creia. Deus é impressionante. Ele não é como um de nós, Ele é poderoso, majestoso, todo-poderoso, extraordinariamente poderoso. É a esse Deus que adoramos. É a esse Deus que Isaías contemplou e escreveu sobre Ele lá no capítulo 6, versículo 4. João também, lá em Apocalipse 4, 5, é o mesmo Deus que ele descreve no seu trono. Esses autores bíblicos testemunham do mesmo Deus. Eles tiveram experiências semelhantes aos que os israelitas tiveram no Sinai. Porque eles viram o mesmo Deus, as manifestações do mesmo Deus. Se nós pudéssemos ver a Deus agora, é isso que veríamos. Meus irmãos, se nós pudéssemos ver a Deus agora, nós tremeríamos. Entendemos um pouco melhor o juízo final ao lermos esse texto. No fim, Deus virá com sinais visíveis do seu poder. Quando Jesus veio ao mundo, a glória de Deus estava contida, porque Jesus é Deus. Mas a glória de Deus estava contida. Quando Jesus voltar na sua segunda vinda, o poder de Deus será manifesto. E quando eu olho para o que aconteceu no Monte Sinai, eu consigo imaginar um pouco e entender um pouco, ainda muito distante, mas um pouco do que o apóstolo Pedro escreveu sobre os eventos, aqueles eventos futuros. Quando ele fala de montanhas, quando ele fala de astros, reagindo à chegada do rei. Precisamos reagir à presença de Deus com reverência e temor. A adoração é um ato de admiração e humilhação diante de Deus. Leia Jó 42, 5 e 6. Quando Jó adora a Deus, ele diz, Senhor, agora eu entendo um pouco melhor, agora eu vejo com um pouco mais de clareza. Sabe qual é a reação dele? De humilhação. A adoração é um ato de humilhação. A adoração também é um ato de admiração.
entendemos, Deus fala por meio da sua palavra. Deus decidiu se revelar. Deus não está calado. Deus falou com Moisés e por isso Ele fala conosco hoje. Estamos lendo a palavra de Deus. Então, antes de que você fique iludido com pessoas que dizem que recebem mensagens diretas de Deus, cuidado. Cuidado. Parece que receber uma mensagem direta de Deus não é algo comum. Esse texto nos ensina que receber uma mensagem direta de Deus não é uma experiência corriqueira dos seres humanos. Parece que não. Esse texto aponta que uma experiência como essa, ela é extraordinária. E graças a Deus, porque Deus decidiu se comunicar, Ele falou com Moisés, falou com os israelitas, e Deus fala conosco hoje por meio da sua palavra. Louvado seja Ele por isso. Nós não precisamos subir a nenhum monte para ver se alguma coisa vai pegar fogo, para ver se Deus vai falar. Não, você pode ler a sua Bíblia dentro do seu quarto, e Deus vai falar. Deus vai falar, porque a palavra é dEle. A Bíblia é a palavra de Deus. Esse texto também nos ensina que o nosso pecado nos separa de Deus. Essa é uma notícia triste, mas a notícia boa é que Deus providenciou um mediador. Jesus revelou a Deus e nos aproximou dEle. Então, assim, com esse texto em mente, é maravilhoso e surpreendente lermos Hebreus 4, por exemplo, que nos convida a nos aproximarmos do trono da graça. Mas como assim, Senhor? Como eu posso me aproximar do trono da graça? Diante disso aqui, do que lemos em Êxodo 19, como eu posso ter a ousadia de me aproximar do trono da graça? A ousadia só é possível porque Deus providenciou um mediador. E aí nós chegamos na promessa do começo, não é? De Hebreus 12, vamos terminar com Hebreus 12. Os israelitas, eles desfrutaram de um grande privilégio. Ali, aos pés do Monte Sinai. Moisés, ele escreveu assim, lá em Deuteronômio 4, já vamos para Hebreus 12. Perguntem agora aos tempos antigos, antes de vocês existirem, desde o dia em que Deus criou o homem sobre a terra. Perguntem de um lado ao outro céu, já aconteceu algo tão grandioso, ou já se ouviu algo parecido? Que povo ouviu a voz de Deus falando do meio do fogo, como vocês ouviram, e continua vivo? Isso é Deuteronômio 4, 32 e 33. O privilégio dos israelitas foi extraordinário. Mas antes que você tenha inveja dos israelitas, saiba que como cristãos, nós desfrutamos de um privilégio maior. No texto de Hebreus 12, a partir do versículo 18, existem aí duas discretas divisões no texto, alguém disse, não é? Então é Hebreus 12, a partir do versículo 18. Então de 18 a 24, o autor ele faz um contraste entre o passado e o presente, entre a velha e a nova aliança. Então ele diz que no passado, você pode olhar aí na sua Bíblia, no passado havia um monte ardendo em chamas, havia tempestade, havia um som de trombeta, além da ameaça de morte, é o que lemos agora. Mas agora, ele diz, nós temos o Monte Sião, a Jerusalém Celestial, nós temos Jesus. Se o tocarmos, nós não devemos temer a morte. Houve uma mudança, e a mudança não foi em Deus. Deus não mudou, Deus continua, Deus era santo lá, e Deus continua santo aqui. Mas por que que Jesus foi tocado por aquela mulher e aquela mulher não foi consumida? Ao contrário, ela foi curada por causa do mediador. Deus providenciou um mediador. Jesus é o mediador perfeito. Na segunda parte do texto, a partir do versículo 25, o autor ele muda de contraste.
agora ele faz uma comparação. Então ele fala assim, olha, se antes, quanto mais agora. Então ele diz assim, o povo da primeira aliança, se antes, não é? O povo da primeira aliança não escapou daquele que os advertiu na terra, quanto menos escaparão os crentes da nova aliança se rejeitarem aquele que fala dos céus. Ele diz, nós temos uma advertência severa e precisamos dar atenção a ela. Olha o versículo 28. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Esse é o contraste entre a lei e o evangelho. Esse é o contraste da lei para com o evangelho. O nosso Deus, Ele é fogo consumidor. Deus é um fogo consumidor no Sinai, Deus é fogo consumidor no Calvário e em Pentecoste. Deus será um fogo consumidor na sua segunda vinda. De fato, Ele não mudou. O próprio autor de Hebreus afirma que Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Para nos aproximarmos corretamente e com segurança de um Deus santo e terrível, nós precisamos de um mediador. Jesus é esse mediador. Pela sua vida, morte e ressurreição, Ele nos libertou dos terrores da lei de Deus e nos concedeu a entrada gratuita para as glórias do céu. É sábio temê-lo e é um privilégio ser amado por Ele em Cristo. É um grande privilégio. E a minha oração é que todos nós desfrutemos desse grande privilégio, porque de fato é um grande privilégio. Vamos cantar para Ele.